Fala Dev, Rodrigo Gonçalves aqui na área para mais um vídeo aqui no canal da Rocket City. E senhoras e senhores, esse vídeo aqui vai ser épico porque se você é fã de Tailwind, se prepara, se ajeita aí na cadeira, senta para não cair para trás, hein? Porque eu vou mostrar para você como utilizar Tailwind no React Native. E sim, é possível utilizar Tailwind no React Native através do Native Wind. O Native Wind é uma biblioteca que traz todas as classes e as estratégias de estilização do Tailwind através de classes para dentro do React Native. Então isso é sensacional e quando eu vi isso eu falei, meu Deus, para tudo que eu preciso trazer isso em um conteúdo para o canal da Rocket, mostrando como utilizar o Native Wind nas suas aplicações React Native. Então bora lá pro código, porque eu vou mostrar para vocês o máximo de coisas que der para mostrar aqui nesse tempo que a gente vai passar juntos e vou mostrar tudo na prática. Vamos criar o projeto desde o início, configurar tudo e, enfim, bora lá. Eu vou trocar de tela aqui pra gente focar agora no desktop, tá? Então vem aqui comigo. Então vamos lá, eu já tô aqui, ó, com a documentação do Native Wind aberta. Inclusive aqui nessa parte de overview você vai encontrar aqui, ó, Native Wind usa Tailwind. E aqui na parte de como funciona, tem aqui a explicação, tá vendo, ó? Que a gente vai utilizar class name, a propriedade de class name, para então usar as classes do Tailwind no React Native. E aqui ele explica, né, que o que rola é que é utilizado esse Native Wind stylesheet.create como wrapper do stylesheet.create, que é a estilização default do React Native. Então vamos usar a documentação do Native Wind para a gente fazer a instalação e a configuração. Também deixei aqui a documentação do Tailwind aberta, porque eu vou mostrando para você as regras, tá, que a gente vai utilizando do Tailwind, ou melhor, as classes, né, os nomes de classes. Aqui tem até alguns exemplos que é legal de você visualizar, ó. Tem esse exemplo desse cartãozinho ali, ó. Tá vendo, ó? Tem uma animaçãozinha que conforme vai definindo o nome das classes ali, vai estilizando esse cartão. Tem aqui outros exemplos também, ó, aqui de tamanho sendo definidos através das classes e por aí vai, tá? Então, criar interfaces com o Tailwind, né, através de classes, é muito poderoso porque dá bastante produtividade, né? Então, a gente vai usufruir dessas classes para estilizar os nossos componentes dentro do React Native, beleza? Eu também vou deixar aqui esses tópicos que eles vão me ajudar a garantir que eu não esqueci de nenhum ponto importante, assim, destaque do Native Wind para trazer para você nesse vídeo, tá bom? Então, bom, eu já mostrei para você um pouco, já comentei com você, né, um pouco do Native Wind, já te expliquei o que é, aliás, o Native Wind, que é baseado no Tailwind, né? Vamos então criar um novo projeto, e eu vou criar um projeto Expo, tá? Então vou vir aqui na documentação do Native Wind, que aqui no próprio Quick Start dele já tem, tá? Inclusive o comando para criar um novo projeto Expo também. Então tem várias opções aqui de tipos de projetos que você pode utilizar o Native Wind. No nosso caso, vamos criar um projeto React Native utilizando o Expo. Então vou vir aqui na opção Expo e aqui a primeira etapa é criar o projeto, né? Eu vou usar esse comando aqui, o npx create expo app, para criar um novo projeto. Eu vou criar dentro dessa pasta aqui mesmo. Eu só vou trocar aqui para myapp, o nome do projeto, e vou dar um Enter, tá? Espero ele terminar de criar o projeto. Vou esperar ele terminar de criar o projeto aqui. Deixa eu ver se meu emulador já está aberto. Maravilha. Esperar ele que ele terminar. Essa é a primeira etapa, né? Que é criar o projeto. Depois ele terminar de criar o projeto, a próxima etapa é fazer a instalação de duas bibliotecas. São duas bibliotecas importantes. A primeira do próprio Native Wind e a segunda biblioteca que a gente vai adicionar é o Tailwind CSS. Esse é uma biblioteca que a gente vai adicionar em desenvolvimento, né, para ambiente de dev. Então, ó, terminou de instalar a aplicação, de criar o nosso projeto, aliás, eu vou acessar a pasta aqui do projeto, então vou entrar aqui, vou inclusive abrir ela aqui no VS Code, vou limpar o terminal, vou abrir aquela no VS Code. E maravilha, tá aqui a nossa aplicação criada, tá? Bom, vamos voltar aqui e fazer as configurações. Vamos primeiro fazer a instalação, então, do Native Wind. Eu estou utilizando aqui como dependência, como gerenciador de pacotes, aliás, eu estou utilizando o npm, tá? Então eu vou instalar com npm i
e vou fazer a instalação aqui do Native Wind. Pronto, vou dar um Enter para fazer a instalação do Native Wind aqui. Espero ele terminar a instalação, terminou. E agora vamos fazer a instalação do Tailwind CSS. Essa instalação é uma dependência de desenvolvimento. Então vou passar a flag --save -dev. Eu estou usando npm, mas você pode usar o teu gerenciador de pacotes preferido, aí, aquele que você geralmente gosta de utilizar. Ok, segunda etapa. A segunda etapa, a gente precisa desse arquivo aqui, ó, tailwind.config.js, para a gente configurar a utilização do Tailwind na nossa aplicação. Você pode criar esse arquivo manualmente, mas tem um comando aqui que já cria o arquivo e traz também um template. Eu vou executar com esse comando. Vou copiar ele e vou colocar esse comando aqui, npx, tailwind css init. Vou dar um enter, ele vai gerar esse arquivo. Se eu vier aqui no VS Code, ó, olha aqui. Então ele gerou esse arquivo aqui. Dentro de content, a gente pode definir o partner da onde vai estar os arquivos que vão utilizar Tailwind, as classes do Tailwind. Dentro aqui de tema, a gente consegue personalizar, customizar o tema padrão. Se você vier aqui na documentação do Tailwind, por exemplo, aqui em Get Started, você vai vir aqui embaixo, tem uma parte de tema da aplicação. Deixa eu dar um Ctrl F aqui e procurar por tema aqui. E aqui, por exemplo, em cores, ó. Então você tem todas as cores, padrões do tema. Você consegue customizar essas cores, porque às vezes você não quer usar um laranja que está aqui, ou enfim, às vezes a sua aplicação tem cores específicas e você quer utilizar essas cores específicas da tua aplicação. Então você pode customizar o tema padrão do Tailwind na sua aplicação também, tá? Então tem aqui a parte de espaçamento, enfim, tem aqui várias coisas, né? A parte aqui de content, olha só, tem um monte de opções aqui. Então isso te dá bastante flexibilidade também para você customizar conforme você desejar aí o tema do Tailwind. O tema ele é importante, né? É legal essa parte de tema, porque te ajuda a ter consistência, né? Desenvolver as interfaces com consistência e de forma padronizada, né? Além também de ter centralizado essas informações em um lugar, facilita a manutenção e assim por diante. A gente vai fazer o seguinte, ó. Por enquanto, eu vou vir aqui dentro, aqui dentro do content, eu vou colocar que a gente vai usar esse app.js. Por enquanto eu vou colocar dessa forma. Daqui a pouco a gente vai modificar isso, tá? O próximo passo é adicionar esse plugin aqui, ó. Então a gente vem aqui dentro do babel.config.js e adiciona esse plugin aqui, Native Wind /babel. E beleza, a princípio é isso de configuração. Antes de executar nossa aplicação, a gente vem aqui no app.js e eu vou remover algumas coisas. Eu vou remover aqui esse style sheet aqui, vou remover essa status bar por enquanto, só para não ter muita coisa. Vou tirar isso daqui também, ó, essa estilização através do style sheet, porque a gente vai usar a estilização através de classes. Nessa view, eu vou tirar essa propriedade de style e vou tirar aqui o status bar e vou deixar por enquanto desse jeito, tá? E aqui eu vou trocar essa frase. Eu vou trocar essa frase para hello Native Wind, tá? Vou trocar aqui para hello Native Wind. Perfeito. E agora a gente pode executar nossa aplicação, ainda sem estilização, mas vamos executar ela. Venho aqui, vou abrir meu terminal, eu vou limpar ele. Inclusive uma boa prática, a gente pode executar com npx start, npx expo start, passando essa flag clear aqui. E aí quando a gente passa flag clear, olha só, ele até mostra aqui, ó, que o bundle cache is empty. Ele reseta o cache do bundle para executar com todas as configurações novamente. Então ele executa tudo de novo. Então isso é uma estratégia interessante. Como a gente fez várias configurações em arquivos ali, criou arquivo novo de configuração, então assim a gente tem certeza que ele está executando todos esses arquivos novamente, incluindo esses novos que a gente criou. Vou apertar a letrinha A para executar ali no emulador. A gente espera então ele terminar de executar a nossa aplicação. Qual que é a expectativa? Tem que executar tudo numa boa, não dá nenhum erro. A frase provavelmente ela vai ficar aqui no canto de cima, porque não tem estilização. Vamos esperar ele terminar de executar a nossa aplicação para a gente continuar. E tô ansioso aí para a gente utilizar o Native Wind aqui, ou Tailwind, né? Utilizar o Tailwind com o Native Wind na nossa aplicação. Olha lá, a frase tá lá no topo, ó. A aplicação executou, na boa. E, tá vendo, ó? Tá lá no... Deixa eu fechar só essa telinha. Olha lá, tá lá no topo.
Bora então deixar então esse texto no centro da tela utilizando as classes do Tailwind. Então, inclusive, na documentação tem até um exemplo aqui, ó. Então, a gente vai usar a propriedade className, ó, className é a propriedade que a gente vai utilizar. E a gente pode colocar aqui, deixa eu deixar o emulador aqui. A gente pode colocar aqui para que ele, então, use um flex de 1. Então, olha só, tudo através de classes. Então, eu estou dizendo para ele, olha, eu quero que essa view, ela ocupe tudo que está disponível para ela aí de espaço. E a gente pode usar aqui a outra propriedade, que é de item centers. Olha só, item centers. Ó, quando eu salvo, olha que legal, ele vai levar esse texto para o centro na horizontal. E aí a gente pode usar o justify center aqui para deixar o texto centralizado na vertical. E percebe que a gente fez tudo isso através de classes. Utilizando essas classes do Tailwind, né? Então, olha só, vamos melhorar aqui, por exemplo, deixa eu deixar esse texto aqui embaixo, eu vou ocultar aqui do lado para a gente ganhar espaço. Por exemplo, eu quero definir a cor de fundo, BG, tracinho, e eu quero colocar, por exemplo, uma cor preta, black. Vou pôr aqui um black como cor preta e salvei, tá? E olha só, ficou com a tela escura, mas aí para o texto eu quero colocar, vou colocar através de classe também, por exemplo, um text color white, e olha lá. Tá lá o nosso texto. Então percebe que a gente está estilizando todos os componentes utilizando as classes do Tailwind, tá? Uma coisa que vai te ajudar muito, muito, muito é essa extensão aqui, ó. No teu VS Code, instale a extensão do Tailwind, tá? Ó, instala a extensão do Tailwind, essa extensão aqui, ó, instala ela, Tailwind CSS IntelliSense. Faça a instalação dessa extensão aí no teu VS Code. Por que ela vai te ajudar? Ela te ajuda dando sugestão. Então, por exemplo, ó, eu quero trabalhar com o texto agora, aumentar o tamanho dele. E aí, talvez eu não sei exatamente o que está disponível a ver com o texto. Então, olha só, eu vou colocar text. E olha, quando eu escrevo text, tá vendo que tá aparecendo um monte de opção? Tá aparecendo alinhamento de texto, tamanho de texto, cor de texto. Então, tudo relacionado a texto tá me aparecendo, porque quem tá fazendo isso para mim, me dando essas sugestões, é essa extensão do Tailwind, tá? Então, faça a instalação dela que ela vai te dar bastante produtividade, vai te ajudar bastante com o IntelliSense, tá? Então, ó, por exemplo, eu vou pôr aqui um text, e eu vou colocar aqui um 2XL. Salvei, olha como o texto ficou maior. Quero colocar ele como bold, ó. Posso colocar um fonte, tracinho bold, por exemplo. Aqui no caso, na verdade, é um fonte bold. Fonte bold, salvei, ó. Ele ficou com o bold, tá? Rodrigo, não sei exatamente, né, como fazer enfim, né, quais são as classes exatamente. Você pode vir na documentação do próprio Tailwind, tá? E visualizar aqui. Então, por exemplo, Rodrigo, eu queria criar uma caixinha. Então, eu queria criar por exemplo, uma caixa aqui. Uma view. E eu queria que essa caixa tivesse uma largura e uma altura de 12. E aí, então, você pode pesquisar aqui. Bom, como que eu defino, então, uma largura? Width. Largura eu defino, ó, com W, tracinho e o tamanho. Tá vendo? Aqui do lado, inclusive, ele mostra a proporção, ó. Então, por exemplo, W, tracinho 12. E a mesma coisa com altura, ó. E aí eu vou pôr aqui um BG, color, e eu vou pôr, por exemplo, ou melhor, BG, red, e eu vou pôr de 200. Salvei, olha lá. Acho que dá pra pôr um tom mais escuro. Olha lá. Quero que os cantos fiquem arredondados, mas não lembro, Rodrigo. Vem aqui, ó, na documentação e procura, ó, por rounded. Border radius, ó. Olha lá. Então tem várias opções, ó. A gente pode usar. Olha que legal essas opções. Tá vendo, ó? Várias opções. Mas se a gente quer colocar aqui em todos os cantos, a gente pode usar aqui, ó. Tem essa opção de rounded full. Tem aqui o rounded tracinho MD. Tem um rounded full, ó. Vamos fazer o teste, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, um rounded tracinho MD, ele vai ficar levemente com os cantos arredondados. Se eu colocar um full, ele praticamente vira uma elipse. Então, percebe? Através de classes, a gente está customizando esses nossos componentes. Isso é sensacional. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Então, a gente fez a instalação e a configuração do Native Wind. Eu mostrei para você da extensão do Tailwind CSS, aí, IntelliSense. Agora, deixa eu te mostrar o TypeScript trabalhando aqui com o Native Wind. Eu vou adicionar o TypeScript nesse projeto, porque quando eu criei o projeto, ele veio sem TypeScript. Para adicionar o TypeScript vai ser até bom,
porque eu mostro aqui também como adicionar o TypeScript em um projeto JavaScript. E você pode até criar o projeto utilizando o create, utilizando aquele comando que a gente utilizou, que é o, deixa eu parar aqui, com npx create expo app, e aí você pode passar aqui, ó, "-t", e passar uma, por exemplo, deixa eu pegar aqui na própria documentação do expo TypeScript. Tem aqui o create, aqui ó, você tem uma opção dentro aqui do expo de criar um projeto em branco com TypeScript. Ó, é só passar essa flag "-t expo template blank TypeScript". Mas eu quis criar o JavaScript desde o início para eu ir mostrando cada etapa para você, tá? Eu gosto de ir mostrando etapa por etapa para você ir vendo junto comigo aqui a evolução de como tá ficando. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu limpar meu terminal. Eu parei a aplicação, tá? Por quê? Eu vou criar um arquivo novo aqui, que é o tsconfig.json, que é o arquivo de configuração do TypeScript, e vou deixar ele vazio mesmo. Por quê? Agora, se eu executar a aplicação, ele vai identificar que tem TypeScript, ó. Vou executar de novo, ó, a aplicação. Ele vai identificar que tem um arquivo de configuração do TypeScript e ele diz, olha, parece que você está tentando usar TypeScript. E ele pergunta se eu quero que ele configure tudo para mim. E eu vou dizer, claro que sim. Aperta aqui o Y, letrinha Y para o Yes, e ele vai então criar e configurar o TypeScript. Eu vou parar de novo o projeto, porque eu vou fazer mais algumas configurações para te mostrar, tá? Ó, vou dar um Ctrl C no terminal para interromper o app. Eu vou vir aqui, ó, e vou trocar para .tsx. Então, a gente vai usar agora TypeScript, certo? E eu vou fazer outras modificações aqui. Eu vou criar uma pasta src para a gente organizar melhor a nossa aplicação. E aqui dentro, uma pasta screens. E eu também vou criar uma pasta de componentes, tá? Uma pasta de componentes aqui para a gente poder utilizar. É legal fazer isso para separar os arquivos criados por nós dentro do Source daqueles arquivos que já vêm com o projeto de configuração da aplicação. Então é uma boa fazer essa organização. Dentro de screen eu vou criar um home.tsx, vou fazer a exportação dele, export function home, vai retornar aqui uma view e um text. Esse texto, por enquanto, eu vou colocar só home nele aqui, tá? Ou eu vou colocar aqui só native wind. Native wind, tá? Nome aqui da nossa lib. E aí eu vou fazer a importação aqui da view do React Native e texto também aqui do React Native. Aqui no nosso app.txt, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo isso aqui. Eu vou usar o nosso home no lugar disso. Vamos só fazer a importação dele aqui, lá de dentro de screens. E a princípio é isso. Beleza? Só que agora o que acontece? A gente precisa fazer uma modificação aqui no nosso twint.config.js. Porque aqui dentro do content a gente tinha definido que só o app.js teria então classes do Tailwind customizando essa interface. Mas agora, vamos deixar mais flexível isso. Imagina se você tiver que definir arquivo por arquivo da tua aplicação, então não é viável, né? Vamos melhorar isso daqui. A gente pode colocar o seguinte, ó, dentro de src, dentro de screens, qualquer arquivo que termine com .tsx. E a gente pode fazer a mesma coisa com a nossa pasta de componentes, ó. Componentes, e aí qualquer arquivo dentro da pasta componentes que termine com tsx, tá? Então dá para fazer assim, ó, também qualquer pasta. Eu vou usar desse jeito aqui. Então só screens e componentes. E dentro dessa pasta, quaisquer arquivos que terminem com essa extensão, tá? Perfeito. Vamos executar nossa aplicação e garantir que tá tudo funcionando. Então vamos lá. Vou executar ela de novo aqui, expo, start, e vou usar aqui a flag para limpar. Então faltou aqui o npx. E aí eu vou usar a flag aqui para ter certeza que vai executar tudo zeradinho. Inclusive eu vou fechar aqui o app. Vou executar ele aqui novamente. Vou esperar ele terminar de executar. E executou. Agora no nosso home, vou ocultar aqui do lado,
Vamos passar aqui o class e olha só o que acontece. Como a gente está usando agora o TypeScript, percebe que ele não reconhece o class name, ele não está reconhecendo o class name como uma propriedade de view. Olha só, se eu passar o mouse aqui, ó, ele não está conseguindo reconhecer o class name como uma propriedade de view. O que a gente pode fazer é, dentro aqui da nossa SRC, criar uma pasta nova chamada @types. Eu gosto particularmente de criar essa pasta e deixar centralizado as tipagens globais da aplicação. Mas você pode criar a tipagem aonde você preferir, tá? Aqui, ó, tem no Kickstart essa opção do TypeScript e aqui tem uma ressalva. Tem uma ressalva aqui. O que geralmente a gente faz? Geralmente a gente cria o arquivo de declaração da tipagem global com o nome da biblioteca .d.ts. Só que aqui ele não recomenda fazer isso porque pode dar conflito com o próprio módulo que o Native Wind utiliza. Então aqui ele recomenda um outro nome. Eu vou usar o nome recomendado. Você pode usar outros nomes desde que não seja nativewind.d.ts, de acordo com a documentação que chama atenção pra gente para não usar esse nome, que pode causar conflito. Então dentro de @types, eu vou criar aqui esse arquivo app.d.ts e eu vou colocar essa linha aqui, ó. Colocando essa linha aqui, olha só, se eu voltar, já reconhece o class name. Se eu pegar agora e colocar aqui, ó, class name, olha lá, já reconheceu. Tanto o text também. Então, agora todos os componentes do React Native reconhecem o class name, tá? Perfeito, deixa eu deixar o app aqui aberto novamente. Então, vou colocar aqui um flex de 1. E vou pôr aqui o BG, eu vou pôr um black como cor de fundo. Ficou lá escura a tela. A gente pode pôr aqui o item center para centralizar o texto. Inclusive, aqui no texto a gente pode colocar... Opa, eu colocando color. Aqui a gente pode colocar o text como white para ser cor branca. E vamos pôr aqui também um justify center para o texto vir para o centro. E aqui eu vou colocar um fonte. E eu vou colocar aqui um fonte tracinho 2, ou melhor, um text 2xl para ele ficar um pouquinho maior. E vou pôr um fonte bold aqui para ele ficar em negrito, tá? Então temos ali o nosso texto do Native Wind aparecendo ali. Perfeito, então nossa estilização já está rolando. Mostrei para você como tipar a classe. Agora deixa eu mostrar para você como adicionar cores personalizadas, tá? No teu tema. Então a gente consegue fazer isso da seguinte forma. No nosso arquivo de configuração, tailwind.config.js, aqui dentro do tema, nesse objeto de extends, aqui a gente pode customizar os temas, tá vendo? O tema do Native Wind. Por exemplo, eu quero customizar as cores. Eu quero, por exemplo, modificar aqui a cor. E eu vou pegar aqui, ó, dentro da própria documentação, só para ficar mais nítido para você. Por exemplo, aqui dentro de colors, eu quero customizar, por exemplo, o cinza. Então, gray. Olha só, vou pegar aqui gray. E aí eu vou dentro aqui de gray, só que aí letra tudo minúscula. Dentro de gray, por exemplo, eu vou customizar aqui o 200, a intensidade de 200. E aqui eu vou usar uma das cores que a gente usa bastante ali no Ignite, que é o C4, C4, CC. E eu também vou modificar a cor vou modificar o 900 para uma outra cor que a gente usa bastante, que é 12, 12, 14. E vou pegar, por exemplo, o green, que aqui o green. Aqui, ó, que é o verde. Vou customizar um verde aqui também, ó, green. E aqui, por exemplo, eu vou pegar só o de 500. E aí eu vou definir aqui a cor 015 F43. Vou definir esse tom de verde. Então agora o que acontece, né? O Tailwind, aliás, né? O Tailwind ele tem essas cores padrões, mas a gente modificou. Então quando a gente for usar o gray de 200, quando a gente for utilizar aqui o gray de 200, a gente não vai utilizar mais esse E5, E7, EB. Vai usar o C4, C4, CC. Então olha só, eu vou parar a aplicação, porque a gente modificou esse arquivo, é importante a gente executar ela de novo. Vamos recarregar aqui o app. Esperar ele recarregar. E... show. Vou vir aqui, ó, na home e eu vou trocar, por exemplo, ó, aqui eu vou usar text gray
de 200. E aí, tá vendo? Ele vai ser aquela cor que a gente escolheu. Por exemplo, se eu quiser usar aqui, ó, aquela cor BG, no lugar do black, né? BG Green de 500. Olha lá, aquele verde que a gente definiu. Né? Se a gente olhar aqui, ó, é exatamente aquele verde que a gente definiu. O de 500 aqui, ele é um outro verde, ó. Ó, ele é um verde bem mais claro, né? Aqui é um meio opaco, né? O verde que a gente definiu. Ele é mais opaco. Então percebe que a gente consegue também... Eu vou voltar para o que estava, tá? Só colocar aqui o texto como branco. Então percebe que a gente também consegue customizar o tema padrão, tá bom? Então eu dei o exemplo de cores, mas você consegue customizar os demais tokens que tem aqui, de tamanhos, espaçamentos e assim por diante. Beleza. Deixa eu mostrar para você como que a gente faz para recuperar cores do tema da aplicação. Para utilizar, por exemplo, em outros objetos que não tem, por exemplo, um class name. Por exemplo, ó, aqui eu vou importar do expo, ó, @expo/vectoricons, por exemplo. Eu vou pegar aqui o feeder. E aqui, por exemplo, ó, eu vou usar o feeder. E aqui a gente tem a propriedade name para definir um ícone. Vou pegar aqui uma casinha, home. Eu vou colocar aqui como tamanho para ele 34, por exemplo. E vou colocar aqui, por exemplo, como cor branca para ele, ó. Tá? Deixa eu deixar o app aqui. Olha lá, tá vendo? Ele tá aparecendo aquela casinha lá. Inclusive, eu vou colocar o ícone primeiro do texto. E no texto aqui, ó, eu vou pôr um margem top de 4. MT é um margem top. Tá vendo? A nossa casinha tá lá. Só que, olha só, eu tô definindo uma cor meio que fixa, né? Eu tô definindo uma cor aqui sem utilizar o token de cores do próprio Tailwind, né? Como que eu posso usar as cores do tema padrão em um objeto que não tem, por exemplo, um class name? Olha só, a gente pode importar aqui, olha que massa, a gente pode importar as cores de dentro aqui de Tailwind/colors. E agora eu posso pegar aqui e, por exemplo, definir, ó, olha só que massa. Aí eu coloco como chaves, porque eu vou acessar agora conteúdo de uma variável e eu posso acessar colors, ponto. E olha só, por exemplo, eu vou acessar aqui a cor branca, ó. Continua branco. Mas se eu quiser colocar aquele verde, eu colocaria gray, ou melhor, green, entre colchetes a tonalidade, por exemplo, 500. Salvei, tá lá o nosso verde lá. Então a gente consegue utilizar o colors para poder definir, então, e utilizar, né, as cores do Tailwind, né, na nossa aplicação. Então eu te mostrei também como utilizar aqui cores. Deixa eu mostrar para você agora esse componente aqui de wrapper. Né? Esse componente de wrapper aqui, esse wrapper de style, ele permite que você adicione, você pega um objeto, né, um componente, e adiciona nele a propriedade as estilizações, as classes, né, do Tailwind. Então deixa eu te mostrar aqui para ficar mais fácil de visualizar esse exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, para mostrar para você como utilizar esse componente, essa opção. Eu vou criar dentro de componentes um button. Ó, vou criar um button.tsx e aqui vamos fazer a exportação desse botão. Export function button. E aqui eu vou fazer um return. Vou usar aqui um touchable opacity. E aqui dentro eu vou usar aqui um text. Vamos colocar aqui como entrar, por exemplo. Só importar o texto aqui. Beleza? E aí, olha só que massa o que eu vou fazer. Eu vou importar aqui também, de dentro do Native Wind. Eu vou importar aqui. Antes, deixa eu mostrar um negócio para vocês antes de fazer isso. Eu vou pegar esse botão e eu vou usar ele aqui primeiro, tá? Só para eu mostrar para vocês ele de forma separada primeiro. Vamos fazer a importação dele aqui. E dentro aqui de componentes. E o nosso button. Maravilha. Vamos pegar aqui o nosso botão. Eu vou usar ele aqui embaixo. Vamos passar aqui, por exemplo, salvar ele aqui. Se a gente vier aqui, ó, ele não está aparecendo porque não tem estilização, né? Vamos estilizar ele. Então, para o nosso botão aqui, ó, vou ocultar aqui do lado o nosso touchable opacity, ó. Posso passar o class name para ele, tá? Posso passar. E aqui, ó, eu vou colocar um H14. Vou colocar aqui para ele ter uma altura de 14. Vou pôr aqui aquele BG Green
de 500 que a gente criou. Vamos colocar aqui também para ele ser um arredondado de MD, para os cantos ficar arredondado. Vamos pôr um item center e um justify também como sendo center. Tá? O texto vai ficar lá no centro. Para esse texto, vamos pôr aqui como class name um text de white, vamos pôr um fonte como sendo bold e um text de MD. Pronto. Beleza. Eu não terminei de estilizar ele de propósito. Tá pequeno o botão, o texto tá muito grudado, mas olha só o que dá pra gente fazer. Do Native Base, ou melhor, Native Base não, né? Do Native Wind, olha o Native Base me chamando. E aqui eu vou então importar esse styles aqui, ó. Deixa eu só corrigir o nome da importação, Native Wind. Então, são tantas bibliotecas, né, de interface que eu, às vezes... E muito próximo o nome, né? Porque tem a Native Base também. E Native Wind, né? Muito próximo o nome. Então, olha só. Eu vou importar aqui o Styled. Tá? E olha só que massa o Styled. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou exportar direto o botão. Eu vou chamar esse, por exemplo, de button... button Styled, por exemplo. E aqui eu vou exportar... Olha só o que eu vou fazer. Eu vou exportar aqui. Eu vou criar o seguinte. Eu vou criar primeiro um const... button, que vai ser igual ao meu button styled envolvido por esse styled, e aí vou exportar esse button. Tá? Vou exportar esse button aqui. E agora aqui dentro do nosso componente, deixa eu fechar isso, e aqui dentro do nosso button, aqui a gente está exportando ele, aqui a gente criou ele aqui, beleza, exportou ele aqui, funcional, beleza. Aqui ele vai continuar, ali ele vai dar erro. Vou fazer o seguinte, vou parar a aplicação e rodar ela de novo. Vamos rodar de novo. Vou dar um reload nela aqui. Como eu mexi muito no componente, às vezes a gente precisa recarregar a aplicação. Mas tranquilo, a gente recarrega ela na boa. Quase. Foi, tá vendo? Foi. Beleza, o que muda nisso que eu fiz? Nesse wrapper, né? Esse embrulho que a gente fez. Então, só recapitulando. Nós criamos primeiro, sem exportar, o button styled. E aí eu criei um novo button que é igual a um styled envolvendo o button styled. O que acontece? Ele transfere todas as classes do teu int para esse componente, para eu poder utilizar ele aqui, ó. Então, olha só que massa. Sem precisar adicionar isso como uma tipagem externa, sabe? Sem precisar, por exemplo, pôr um type aqui, props, e falar que ele tem um class name e o nome dessa classe e por aí vai. Então, ele já adiciona isso pra gente no próprio componente. Se eu vier, por exemplo, aqui, ó, na nossa home, e eu colocar aqui um class name, olha só o que vai acontecer. Por exemplo, para largura, eu vou setar o full. Salvei. Aqui, ó. Deixa eu só pegar... aí eu tenho que fazer o seguinte. Aqui que tá o lance, ó. Eu tenho que repassar... Tem esse detalhe aqui, ó. Pegar todas as propriedades e repassar pro componente, né? Isso daí não tem como. Então eu vou repassar ele aqui pro componente. Olha lá, agora sim ele recebeu a propriedade. Então, inclusive, ele sobrescreve, tá? Por exemplo, se eu vier aqui e colocar que o BG agora vai ser um violet... e a gente pode colocar aqui um violet, por exemplo, de 400 e salvar. Tá vendo que ele sobrescreveu a cor que estava lá padrão no botão? Então isso te dá poder de extensão da estilização desse componente. Então você pode criar um componente padrão. Você cria um componente padrão e consegue com esse wrapper disponibilizar esse componente para ser utilizado e também ser customizado de acordo com a necessidade do local, tá? Então isso é muito interessante porque... te dá bastante flexibilidade também, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui um margem em X, por exemplo, de 4, ó. Fazendo isso, aqui, ó, deixa eu colocar, por exemplo, um margem top de 4. Ele vai dar uma afastada, mas pouca, né? Vamos pôr 8. Eu vou colocar nessa view um padding em todos os lados de 4. Vamos pôr 12, acho que fica melhor. Muito, 8. Pronto, ó. Tá vendo? Eu coloquei um padding ali. Se eu quisesse colocar um padding só em X, ó, aí ele coloca só dos lados. Na vertical em Y. Mas aí eu quero colocar em todos os lados, então eu coloco só um P.
8. Lembrando, precisa decorar isso? Lógico que não. A gente acaba decorando de tanto utilizar, né? Mas você pode consultar a qualquer momento aqui na documentação. Poxa, como que eu coloco o padding, né? É só você saber a regra do CSS, ó. Como que eu coloco o padding? Bom, tem aqui, ó. Padding em todos os lados, padding que é o left e right, aqui o top bottom, top, right, bottom, left e assim por diante, tá bom? Maravilha, então mostrei para você como utilizar esse wrapper e tem um outro componente também que tem uma funcionalidade muito parecida, que é o Styled Component. Esse daqui, ele tem a característica muito parecida que o Styled, tá? Ele é um wrapper também. Deixa eu mostrar qual que é a utilidade dele, como que usa ele, né? Vou dentro do button e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar isso daqui, vou apagar essas duas linhas. Eu vou voltar aqui só para button. E eu vou colocar aqui o export antes. Export, tá? Export function, button, beleza. E no lugar do styled, eu vou pegar aqui o styled component. Não é aquele styled component do outra estratégia de estilização, não. Onde a gente escreve, né, os componentes usando o JavaScript, né? Aqui no caso, ó, eu posso fazer o seguinte, envolver esse componente, nosso botão, por esse styled component. E aí, o que eu preciso definir aqui? Tem uma propriedade aqui que eu tenho que passar, é obrigatória, component. E aí eu digo qual é o componente que eu estou utilizando. Nesse caso, um touchable opacity, tá? E aqui eu passo, então, o touchable opacity. Vou pegar essas props aqui, ó, e vou passar elas para cá. Vou repassar essas propriedades para cá. E agora, o que vai acontecer aqui? Ele vai repassar a estilização para o componente de baixo, que é o componente que eu envolvi, embrulhei ele. Se eu vier aqui, ó, continua funcionando do mesmo jeito. Se eu trocar aqui, por exemplo, ó, pôr um widget só de 12, olha lá. Ou se eu até tirar isso daqui, ó, vou pôr aqui, na verdade, 24, olha lá. Tá vendo, ó? E aí se eu voltar aqui pro full, ele continua funcionando. Só que agora, utilizando ao invés daquele wrapper de styled, a gente utiliza esse styled component. Tem que passar essa propriedade component para dizer qual é o componente que você está utilizando. E aí você repassa para ela aqui o rest e aí ela vai repassar para o componente de baixo. Uma outra estratégia que tem aqui também no Native Wind, tá? Deixa eu mostrar para você também pseudoclasses, aliás, que o Native Wind também permite que a gente utilize do Tailwind. Então, por exemplo, olha só isso daqui que massa, ó. Eu vou criar aqui dentro do nossa home um componente aqui embaixo. Eu vou pegar aqui o input, um text input. Vou pegar aqui um text input. E aqui eu vou... Deixa eu só importar ele aqui do React Native, maravilha. E eu vou colocar aqui um class name para ele. Eu vou pôr aqui também um widget de full. E eu vou colocar aqui um border de 1 pixels. Aqui um border width. Aqui é B. Por exemplo, a borda. Pô, não lembro a borda. Vem aqui, ó. De boaça. Vem aqui, ó. Cadê? Aqui. Border. Border width. Então, é só colocar border e o número mesmo. Então, vou pôr aqui um border de 1 pixel. Vou colocar aqui um border e eu vou pôr um border right. E eu vou colocar aqui um rounded MD. Vamos ver o que deu isso. Ah, faltou pôr uma altura, né? Vou pôr uma altura de 12. E não deu boa. Border de 1 border right. Será que faltou o border... Style, será que faltou isso? Vamos ver aqui, border solid. E a gente colocou a largura para ser full, um H de 12. Deixa eu pôr aqui um tamanho fixo só para ter certeza. E no lugar de pôr essa borda, fazer o seguinte, vou pôr aqui, tirar essa borda, eu vou pôr um BG white, só para eu ver. Ah, ele tá ali. Então vamos voltar aqui pro full. Beleza. Tamanho aqui. Vou pôr 14. E vou voltar pra borda porque eu sou teimoso. Vou pôr uma borda aqui. White. Um border. Eu vou colocar aqui 1, 2. Ah, porque a borda tava muito fina, meu Deus do céu. Era isso. Então um border de 2, tá beleza? E vou pôr aqui um rounded de MD. Para ficar com os cantos arredondados. E vamos só colocar... Ah, por exemplo, eu quero colocar... Olha só.
eu quero colocar o mesmo espaçamento em cima e embaixo. Aí eu posso trocar aqui, ó, MT para Y, olha lá. Ali afasta também quem tá em cima e quem tá embaixo, que aí é uma margem na vertical de 4. Beleza, temos ali, ó, a gente pode inclusive colocar aqui o texto como sendo white também. E aí conforme eu digito, agora o texto é white, eu vou pôr também um padding X ali de 4, pro texto desgrudar. Ops, ai meu Deus, pronto. Pro texto desgrudar ali, ó, vou só tirar esse zoom, ó, que o texto não fica grudado e tá bom, tá ótimo. Olha só o que dá pra fazer com os pseudos, as pseudos classes aqui. Por exemplo, quando eu clicar nesse input, eu quero que a cor da borda mude. E olha só o que dá para fazer, que massa. Eu vou colocar aqui focus, 2 pontos, ou seja, quando esse input receber o foco, eu quero que quando ele receber o foco, ele mude a cor. Por exemplo, ó, border, eu vou pôr a borda como orange de 400. Olha só, quando eu clico lá, ó, deixa eu só fazer o seguinte, ó, focus, border, orange, eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar um outro input aqui, só para eu ter 2 inputs para eu sair do foco de um, ó. Ó, tá vendo, ó? Deixa eu colocar aqui o seguinte, eu vou pôr aqui um margem bottom nesse daqui. Vou pôr aqui, ó, margem bottom de 2. Só para ele descolar ali. Pode ser até 3. Pronto, ó, tá vendo? Ó, quando eu clico em um, aí ele fica laranja. Então, antes ele não tava ficando porque eu não tava conseguindo tirar o foco dele, né? Olha só, então, olha que fácil, né? Então, através desse pseudo aqui, ó, do focus 2 pontos é o que você quer que aconteça. Então, eu quero que mude a cor para laranja. Então, a gente pode colocar aquele verde, né? Green. Um pouco green e 500, né? 500, que é aquela cor que a gente usou, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? Então, conforme muda o foco ali, muda também a borda, enfim. Daí, a criatividade, o céu é o limite para a criatividade aí, né? Para como você vai utilizar essas opções. Deixa eu fechar essa telinha. Maravilha. O que mais? Vamos ver aqui nos tópicos. Tá terminando, tá? Outra coisa, dá para usar Dark Mode também, uma coisa que é muito legal. Deixa eu mostrar para você como utilizar o Dark Mode do Tailwind na aplicação. Vou fazer o seguinte, eu vou aqui criar um componente novo para ficar mais organizado. Eu vou chamar esse componente de toggle theme, toggleTheme.txt. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar um componente chamado aqui toggleTheme. Vou retornar aqui uma view a princípio. Uma view aqui do React Native. Vamos só fazer aqui o auto-import. A princípio é isso. E aqui na nossa home eu vou colocar ele bem aqui no topo. Então eu vou vir aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. ToggleTheme. Vou pôr ele aqui bem no topo. E esse componente a gente vai fazer aqui a opção de mudar o tema, né? Para Dark e para tema Light. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou focar agora nesse toggleTheme. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou importar aqui também, além dessa view, eu também vou importar aqui o text e eu vou importar também a suite. Vou importar aqui uma suite, que é um componente do React Native para a gente alternar, né? Inclusive aqui nesse texto, eu vou colocar aqui o Dark e um outro texto, teremos aqui o Light. Pronto. Maravilha. Eu vou só quebrar aqui para ficar mais fácil, para a gente estilizar. E aí a gente pode fazer o seguinte. Nesse daqui, vamos pôr um class name e a gente pode pôr como um text yellow. Vamos pegar aqui um yellow, esse daqui, bem amarelinho. E vamos quase puxando para o laranja, né? E para o light a gente pode pegar aqui um text como um blue. A gente pode pegar esse blue aqui bem de céu, né? E aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um flex row para ele colocar em linha, um do lado do outro. E items, eu vou setar aqui o center para garantir que eles fiquem no centro. E aqui, ó, a gente pode usar o nosso switch para então fazer aqui o componente para alternar o tema, tá? Aqui para o track color, eu vou
fazer o seguinte, ó. Se for verdadeiro, eu vou usar aqui o gray. Eu vou usar aqui a cor mesmo assim, tá? Poderia usar do próprio... Ah, vamos usar, né? Pra ficar bem pronto, bem certinho. Então vamos fazer aqui, ó. Vou pegar a importação aqui do Colors. Aqui do próprio Tailwind. E aí a gente pode usar aqui, ó. Aqui a gente pode usar o gray. E aqui a gente pode usar... Tá. Aqui vamos usar um gray de 200, por exemplo. E aqui, se for falso, vou usar aqui aquele azulzinho, blue. E vamos usar esse azul que a gente usou aqui de 400. Pronto. Tá? Então, olha lá. Ele troca pra cá. E aqui, inclusive, no value dele, eu vou colocar, só pra gente testar, o falso. E o verdadeiro. Tá, eu acho que eu vou trocar. Eu vou deixar, na verdade, aqui. Essa cor aqui, eu vou deixar ela pro verdadeiro. Pronto. Que aí fica, acho que faz mais sentido, né? Inclusive aqui pra thumb, a gente pode fazer a mesma coisa. Aqui pro thumb. Vou copiar aqui, ó. E aí a gente pode thumb color. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou deixar... Aqui a gente pode colocar ela dinâmica, né? Então vamos colocar ela dinâmica daqui a pouquinho. Beleza, eu vou fazer o seguinte. Quero então fazer o seguinte. Quando eu selecionar essa aqui, eu quero mudar o tema o tema de cores. Então o tema light e o tema dark. Então vou começar fazendo a importação aqui do Tailwind CSS barra. Aí aqui a gente tem, ó, barra colors. Ou melhor, aqui o barra color a gente já usou. E aqui a gente vai acessar então o use colors. Deixa eu só fazer a importação certinha aqui. Na verdade aqui é do Native Wind e não do Tailwind. Native Wind, pronto. Agora sim a gente usa aqui o use color. E agora a gente vai usar esse hook aqui, ó. A gente consegue desestruturar aqui o color scheme para saber qual é o esquema de cores que está sendo usado, se é o dark ou light, e aqui o próprio toggle color scheme. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Para a propriedade onValueChange, eu vou chamar esse toggle color scheme para saber quando mudou, se mudou aí o valor do nosso switch. E pro thumb color, aí eu vou fazer o seguinte, se o color scheme for igual, e aí eu vou usar, por exemplo, light, então eu vou usar essa cor aqui. Caso contrário, eu vou usar essa outra cor aqui. Mas aí você pode usar as cores que você preferir, tá? Aqui faltou uma interrogação. Aí você pode usar as cores que você preferir, tá vendo? Inclusive, olha, ele ficou muito azul, né? Eu vou aumentar o tom dele para 900 para a gente conseguir diferenciar melhor. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, inclusive, eu vou colocar o orange, ou melhor, yellow. Um pouquinho o yellow de 500. E aqui a gente troca para yellow de 900, tá? Então, olha só. Se eu troco ele aqui, ó, troquei para cá. Ah, faltou aqui, ó. Aqui a gente tem que colocar... Se o color scheme for igual, vou usar aqui o light como um parâmetro. Color... Aqui, na verdade, é o color scheme. Se ele é igual aqui ao light. E agora sim. Então, se eu troco pra cá, ó, tá vendo, ó? Ficou laranjinha. Se eu troco pra cá, azul. Pra cá, você pode usar emoji, colocar solzinho, colocar lua, o que você preferir. Então, ele já tá trocando o tema. O tema já tá trocando, tá? Já tá acontecendo. Só que agora, como que a gente faz pra refletir isso na nossa interface? Olha só que massa. Eu vou fechar aqui. E agora, a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui, para esse meu texto aqui, eu vou fazer assim, ó. Se ele for dark, então o texto vai ser branco. Eu coloco desse jeito, ó. Dark, white. Se o tema for light, e aí eu vou usar aqui, ó, light, e aí eu coloco 2 pontos, eu vou dizer que o texto vai ser black. E se eu salvar, olha o que acontece, ó. Quando eu mudo aqui para dark, ele ficou branco. Quando eu mudo para o light, ele ficou preto. Só que o que não está mudando também? A cor de fundo. Então vamos mudar a cor de fundo.
Se o tema for dark, então a cor de fundo vai ser um BG black. Caso contrário, se for branco, se for um tema light, a cor de fundo vai ser um BG white. Olha só, como tá light aqui, olha, a cor do fundo tá branca e o texto tá preto. Se eu trocar pro dark, a cor do fundo ficou preto e o texto foi para branco. Então você consegue também utilizar dark theme, light, enfim, trabalhar com esquemas de cores diferentes para tua aplicação desta forma também. E isso é muito massa, né? Então olha só que legal, trocou aqui, ó. Olha lá. Então você consegue trabalhar dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode fazer assim, né? Também, ó, se com o text input, né? Se for dark, ou melhor, se for light, aí a borda vai ser branca. Mas se for dark, aí o border vai ser black, por exemplo. Olha lá. Então se eu trocar agora, ó, borda branca. Deixa eu passar para esse aqui, ó, borda escura, borda branca. Vamos só ver aqui. Na verdade aqui o dark, que é borda clara, e o contrário, né? E aqui a borda é escura. Ó, borda branca, borda escura. Tá vendo? Então você consegue ir trabalhando também dessa forma, utilizando tanto dark quanto light theme. Então olha só quantas coisas dá para você fazer utilizando o Native Wind para usufruir das regras, das classes do Tailwind na sua aplicação. E com isso a gente consegue utilizar as classes do Tailwind nas nossas aplicações React Native para estilizar os nossos componentes também através de classes. Então me conta, eu quero muito saber o que você achou do Native Wind, se você também ficou hypado de poder utilizar Tailwind dentro do React Native através do Native Wind. Coloca aqui nos comentários para eu saber o que você achou, tá? E fazendo um grande favor também, curta esse vídeo, compartilha, tá? Que é super importante para nós. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.